Fala pessoal do YouTube do Futebolês, como já virou praxe por aqui, um breve vídeo de pré-jogo agora, para falar do que acontecerá, ou do que a gente pode antever e pensar de realidades dos jogos do Brasileirão 2021. Hoje eu vim falar rapidinho sobre Ceará e Cuiabá, jogo que acontece do brilhante horário das 8h30 da noite do domingo, né? É claro que essa foi uma circunstância por conta do Cuiabá ter jogado na quinta-feira. E aí, já de cara, a gente fala das duas realidades diferentes em termos de planejamento para esse jogo. Enquanto o Ceará jogou só no domingo contra o Fluminense em casa, nem sequer viajou para fazer o segundo jogo, o Cuiabá jogou duas partidas na semana, e duas partidas duríssimas. Jogou na segunda-feira contra o Red Bull Bragantino, venceu por 1-0 com um gol no final da partida do Rafael Gava e empatou em 0-0 contra a Chapecoense na última quinta-feira. Então, o time cuiabano vai sofrer algo que o Ceará sofreu recentemente, de encarar um adversário que passou a semana toda além de Flosô, trabalhando, pensando em melhores alternativas, enquanto o adversário estava lá jogando ao longo da semana, pensando em viagens, em coisa do tipo. Então vai ser a circunstância já diferente desse jogo. E aí é o primeiro passo, né? Sabendo que é um jogo contra um Cuiabá, que é uma equipe que se fecha muito bem, que sabe jogar nos erros dos adversários, o Ceará vai ter que se impor. E se impor também fisicamente. Vai ter que tentar fazer valer essa vantagem, que é assim, muitos menosprezam, mas é sim uma vantagem de você ter uma semana sem jogar, enquanto o adversário faz duas partidas seguidas para jogar ainda no final de semana. No caso do Ceará, o Thiago Nunes não tem grandes problemas para a escalação, apenas o Gabriel Dias suspenso está fora da partida. A tendência natural, até pela substituição e formação tática que foi feita após a expulsão do Gabriel contra o Fluminense, acredito que o Igor volte. É claro que, se tratando do Ceará, sempre existe a possibilidade do Fabinho vir assumir essa lateral direita, e aí o Marlon seria provavelmente a primeira opção para atuar como volante, até porque o William Oliveira é um jogador de muito mais contenção, um jogo que o Ceará vai precisar construir, não é opção, a minha forma de ver, é um jogador para circunstâncias especiais ao longo da partida, como foi no jogo contra o Fluminense, em que entrou para ajudar a fechar o centro defensivo naquele momento de pressão do time carioca. E gente como, por exemplo, o Giovani, que chegou a ter oportunidade como titular, meio que perdeu espaço. Então, se a opção fosse o Fabinho, acredito que o Marlon retornaria ao time titular. No mais, a equipe deve ser a mesma. O Mendonça do lado esquerdo, o Eric do lado direito, o Vina ali como central e chegando como um segundo atacante, que é uma posição que ele se sente muito bem à vontade. Aliás, até é interessante falar do Vina, né? Porque ele tá nem perto daquele patamar absurdo que ele jogou em 2021, mas cresceu de produção nos últimos jogos, é um jogador que pode ser ainda muito útil pelo Ceará, entendeu? E o gol contra o Fluminense pode ajudar muito nesse aspecto. Acredito que o Jael retorne como titular, apesar do Kleber esteja como opção após cumprir suspensão pela expulsão do jogo contra o Bahia, mas até mesmo pela característica de jogo, contra um adversário que vai se fechar, que até nessa questão física não vai querer partir para um jogo laical o tempo todo, porque vem de duas partidas na semana e duas partidas que exigiram muito fisicamente do Cuiabá. Ter o Jael que faz o pivô de forma mais inteligente do que faz o Kleber, que sai mais da área, mas tem uma visão de jogo melhor. Isso já é jogando bem, né? Porque se tem uma passagem acidentada de um jogador pelo Ceará esse ano, é do Jael. Foi lesão no início, suspensão gigante após a final da Copa do Nordeste, depois pontos no rosto, e até mesmo na rodada passada, quando fazia um jogo bem interessante contra o Fluminense, onde sofreu o pênalti que deu a vitória ao Ceará, ele precisou ser o jogador a ser sacrificado para que o time remontasse seu cinturão defensivo com a entrada do Igor naquela ocasião, que o Thiago montou uma situação em que o Vina ficou mais como falso 9, duas linhas de 4, e o Vina mais à frente foi o Jael que perdeu a posição. Mas acredito que, circunstância normal de temperatura e pressão, seja o Jael que vai enfrentar o Cuiabá. E o Cuiabá é muito interessante falar do Cuiabá. O Cuiabá talvez seja, depois do Fortaleza, o time que faz o campeonato melhor dentro das suas condições financeiras, técnicas de formação de elenco. Primeiro ano de Série A, é o melhor trabalho do Jorginho como treinador, sem dúvidas, desde o Figueirense de 2011, ou seja, há 10 anos, o ex-lateral da Seleção Brasileira, ex-assistente técnico da Seleção Brasileira com o Dunga entre 2006 e 2010, não fazia um trabalho tão relevante. É claro, para não dizer que não falei de flores, subiu com o Curitiba para a Série A. Mas o Curitiba, quando vai jogar uma Série B, ele é favoritaço para subir. Essa é a grande verdade. Tanto é que esse ano de volta à Série B já está ali, ele e o Botafogo, talvez os dois times mais próximos de carimbar o acesso. Então é um clube que na Série B é muito forte. Não diminui o mérito do acesso, mas torna esse trabalho do Jorginho no Cuiabá mais relevante ainda do que ter tido o acesso com o Curitiba, pelo menos na minha visão. O Cuiabá que tem algumas peças individuais bem interessantes que devem ser observadas.
O volante PP, por exemplo, para mim é o grande destaque individual dessa equipe. Curiosamente foi expulso no jogo de ida, aquele 2-2 na Arena Pantanal. E aquilo deve fazer uma formação para tentar surpreender o Ceará no contra-ataque. E aí vem o outro lado. Um grande incômodo que eu tenho tido, e olha que o Ceará melhorou muito sua ideia de construção, passou a ser um time. Ainda é um time que erra muito as chances que cria, mas passou a ser um time que cria chances, porque durante muito tempo o Ceará era um time que não conseguia criar, não conseguia incomodar o adversário. Hoje é. O problema às vezes é mais o refino no final. É que o time anda muito penso pro lado esquerdo, deve ser o Stephen Mendoza daquele lado. E não está aproveitando um jogador que está pedindo passagem, que é o Eric. O Eric está fazendo uma retomada de campeonato bem interessante, um jogador que vem com a média de dribles pro jogo muito alta, que nesse tipo de jogo é fundamental. Você vai pegar a defesa compactada, ter o drible, ter um jogador que quebra isso, é muito importante. Acho que o Eric tem que ser mais acionado. E outra carta que não pode ficar fora do baralho, talvez não como titular, mas entrou de novo muito bem contra o Fluminense, é o Rick, que às vezes a gente para pra pensar. O Rick ainda é um dos artilheiros do Ceará no campeonato, com 4 gols, ele e o Gabriel Lacerda. Acredito num jogo muito equilibrado, um jogo que, pelos resultados do Cuiabá no meio da semana, pode significar para o Ceará um salto na classificação justamente para cima do Dourado, porque agora um tem 39, outro tem 36, e o saldo de gols do Cuiabá é 0, do Ceará é 3. Caso o Ceará consiga vencer por 2 gols de diferença, ultrapassaria o time mato-grossense. É claro que você vai pensar em entrar para ganhar o jogo e ir para a pontuação. Até porque as vitórias do Ceará costumam ser magras. O Ceará não consegue grandes lastros. Ele conseguiu, por exemplo, vencer o Juventude por 2-0 no primeiro turno, venceu o Fortaleza por 3-1 no primeiro turno, mas normalmente as vitórias do Ceará são muito ali na conta do chá. Mas existe ali uma chance real de você ganhar uma posição, transformar esse confronto de fato num confronto direto. Lembrando que a jogadeira do Band News FM, 101,7 aqui em Fortaleza, e o canal do YouTube do Futebolês transmitem Ceará e Cuiabá no próximo domingo a partir das 8 horas. Queria agradecer a todo mundo que está inscrito no canal. Se você não está inscrito, participe do Futebolês junto com a gente, deixe sua mensagem, primeiro se inscreva, depois aproveite o espaço de comentários, participe do Futebolês junto com a gente.